Hoje eu vou trazer a análise e primeiras impressões da Joma Regate Rebound. Ou se você preferir chamar, pode ser também Regate, porque eu não sei a maneira certa de pronunciar. E esse modelo ele tem um grande potencial para competir com a melhor chuteira que eu considero que eu trouxe aqui para vocês no canal. Que eu tô falando aqui da Joma Top Flex Rebound. Então vamos ver se realmente essa chuteira vai ter toda essa qualidade que pelo menos eu estou esperando, que outras pessoas também comentam. Porque sim, de primeiras impressões, ela impressionou bastante. Eu fiz isso lá no vídeo de unboxing, eu imagino que vocês acompanharam, e nesse vídeo eu vou trazer muitos detalhes sobre esse modelo. Então não esqueça de deixar o like e principalmente a inscrição, porque tudo isso me apoia aqui no YouTube. Vamos começar a análise aqui pegando os detalhes de como é o design e o esquema de cores aqui desse modelo. Então veja que em sua maior parte a gente vai ter uma cor preta, que não vai ser aquele preto tão escuro, que vai ser meio que uma variação de um preto, que ele é um pouco mais claro, e também a gente vai ter algumas cores que vai meio que alternando durante a construção aqui desse design. Então veja, por exemplo, que vai ter branco, vai ter laranja, vai ter o azul, e vai alternando. Eu particularmente achei essa chuteira muito bonita mesmo, de verdade. Ela nas fotos parecia um pouco estranha, mas pessoalmente eu achei muito bonita, gostei demais do modelo. Eu imagino que vocês, caso resolverem comprar, vão gostar também dessa parte aqui do design, porque é uma chuteira que, quando você vê de perto, ela cria meio que um destaque, tá bom? Ela é muito bonita mesmo. Então, na parte do design, eu achei show esse modelo. Até mesmo aqui no solado, a gente vai ver que vai ter a variação de laranja, de preto, também em branco, então essa chuteira ela vai variando conforme essas cores, sendo que aqui no solado não vai ter o azul. Onde vai ter o azul vai ser nessa parte aqui da entressola, que fica entre o médio pé e também chegando aqui na parte do calcanhar. E como a gente pode ver também vai ter o logo da Joma, ele também tem uma tonalidade um pouquinho diferente, meio que um degradê, começando um pouco escuro e ficando um pouco mais claro aqui em branco. Agora vamos para os detalhes técnicos e eu vou começar aqui com o cabedal. E a primeira coisa que você precisa saber é que esse cabedal, diferente de outros modelos que costumam aparecer na Joma, não vai ser um cabedal de couro natural. Então, olhando mais de perto, veja que ele vai ser um cabedal sintético e ele vai ter um toque macio desde o começo. Então não vai ser aquele toque plástico ou então um toque rígido. Só que tem alguns detalhes que é importante de você saber. A primeira coisa é que esse material ele não é tão fino quanto outros materiais sintéticos acabam sendo, e eu até mesmo tive que apelar para o site aí da Joma para entender o que existe aqui nesse material. Então veja que ele vai ter alguns revestimentos um pouquinho diferente, até mesmo lá no site da Joma fala que esse cabedal ele é construído com uma combinação aí de materiais, onde a gente está vendo meio que umas linhas, como se fosse ali um tecido, vai ser de fato um tecido, e lá na Joma diz que é um tecido anti-rasgo. Então isso significa que esse material ele vai ser muito resistente mesmo, ó, como a gente pode ver aqui, ó, ele realmente vai ser aquele tipo de chuteira que eu acho que vai ser um tanque de guerra, tá bom? Se você rasgar isso daqui é porque realmente você tá apelando demais, tá? E vai ter também um outro revestimento sintético, que é um revestimento mais liso, e pelo que eu entendi, pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que esse material ele vai ser um TPU, é como se fosse ali uma película sintética. E eu não sei se eles colocaram esse tipo de material para garantir a estrutura da chuteira, o ajuste. Pode ser que foi feito isso, porque ele começa desde a parte aqui da biqueira, e como a gente pode ver aqui, ó, ele vai se estendendo aqui na parte do médio pé, e ele segue também até nessa parte do calcanhar, tá vendo? Ó? Então esse material, ele é como se fosse ali o material que vai fazer a estrutura aqui desse modelo. Até mesmo dá para notar que nessa parte onde temos aqui a chapa, ou então para outras pessoas a joanete, perceba que ele vai ter algumas texturas, tá vendo? Ó? Como se fosse ali um símbolo de raio. Eu imagino que essa textura vai ser para poder também ter algum tipo de adição de grip, ou então de fato ali algum efeito. Tanto que a zona que tem essa textura é uma zona mais estratégica de chute. Pode até mesmo ser que seja uma tecnologia para te ajudar aí durante os chutes dessa região. É um cabedal que ele vai ter bastante tecnologia, assim como a Joma costuma entregar nas suas chuteiras. Ela gosta muito de fazer esse marketing de muita tecnologia. E veja que nessa parte aqui do calcanhar vai ter o nome aqui da chuteira, que é a Regate Rebound, e também dá para notar que esse cabedal ele vai ser uma peça que vai ter uma única costura aqui no calcanhar. Então todo o resto não vai ter nenhum tipo de costura. O máximo que vai acontecer vai ser esse revestimento, que eu imagino que seja de TPU, e vai ter também esse material anti-rasgo, que não tem exatamente o nome do material, só tem essa descrição que é anti-rasgo. Então, assim, novamente concluindo,
é uma chuteira que eu imagino que vai ter muita resistência. E eu aproveito para comentar que a sensação de grip não é das melhores, tá bom? É como se não tivesse tanto grip assim. Então, para saber se dominar a bola ou então a condução da bola vai ser boa, é só realmente jogando. Mas se for pegar a parte técnica, dá para perceber que não é uma chuteira que vai entregar um bom grip, mas é só jogando para poder saber. Seguindo aqui na língua da chuteira, veja que vai ser um material em mesh, é aquele tipo de material mais respirável, como a gente pode ver também, ó, vai ter o nome, ó, Joma Regate Rebound, e é um material com um acolchoamento muito bom, então você vai ter muito conforto aqui nessa região. E também a gente vai ter aqui o cadarço. Esse cadarço aqui, ele é um pouquinho mais arredondado, tá vendo? Ó? Ele não vai ser aquele cadarço achatado como a gente vê em outros modelos. Até mesmo pegando aqui a Top Flex Rebound, a gente percebe que o cadarço aqui ele é mais achatado. Um outro detalhe bastante curioso é que ela vai ter ilhós a mais para poder fazer ali um ajuste extra caso você precisar. Eu já coloquei ela no pé, vou falar sobre como é calçar, como que é a sensação ali com ela nos pés, mas saiba que realmente não foi necessário colocar esse ajuste a mais. Mas eu achei bem interessante, principalmente se você precisar colocar, vai ter aí furos extras, né? Seguindo aqui no calcanhar, a gente vai ter um contraforte que ele vai ter bastante estrutura e resistência aqui nas laterais e também na parte centralizada. E nessa parte aqui, ó, ele começa a dobrar, tá vendo? Ó? Necessariamente onde tem aqui esse revestimento em preto, que também vai ser um revestimento em mesh, que é bastante confortável. Então vai ser sim um contraforte muito bem implementado, que vai garantir uma excelente proteção e estabilidade. E seguindo agora na parte interna do calcanhar, veja que vai ter novamente o material em mesh, e uma das coisas que me surpreendeu positivamente é o acolchoamento que a gente tem nessa parte de cima aqui do calcanhar, que de fato é superior ao que a gente tem da Top Flex Rebound. Até mesmo para recapitular, aqui na Top Flex Rebound é como se não existisse nenhum tipo de acolchoamento, então o calcanhar aqui é muito ruim. Eu lembro que quando eu estava testando ali a Top Flex Rebound, dado que é a numeração menor, eu senti bastante incômodos aqui nessa parte do calcanhar. E muito provavelmente aqui na Regate eu não vou sentir esses problemas, tá bom? Mas se você tem um calcanhar muito sensível, se você realmente estiver encostando nessa parte de baixo aqui, ó, do calcanhar, onde fica o contraforte, pode ser que você sinta algum incômodo, porque o contraforte ele é bem resistente aqui nessa parte de trás. E agora eu vou aproveitar para falar da palmilha, e basicamente é a mesma palmilha que a gente vê em outros modelos aí da Joma, como é o caso da Top Flex Rebound, FS Reactive. É uma palmilha que vai ter uma ótima densidade, de excelente qualidade. Eu curto muito aqui essa palmilha, mas de fato, quando eu pego esses modelos aqui da Joma, dado que é aquela numeração 38, que é de 25 centímetros e meio, geralmente eu não utilizo essas palmilhas inicialmente, tá bom? Mas eu já utilizei e realmente eu curto bastante. E veja que a palmilha de construção vai ter ali toda a costura, tudo certinho, eu não vejo nenhum problema, tá bom? Então é uma palmilha de construção muito bem feita, não é aquele tipo de palmilha em papelão que é mais sólido, é de fato aí, ó, um material que ele é um pouquinho mais macio, tá bom? Então se você precisar jogar isso em palmilha, que muito provavelmente eu vou precisar fazer isso, você não vai ter nenhum problema. E dá para aproveitar e mostrar para vocês que de fato a gente está falando aqui da numeração 38 brasileiro. E também dá para ressaltar que essa chuteira foi construída ali no Vietnã. E falando ainda da parte interna, dá para comentar que ela vai ter um acolchoamento bastante interessante, eu não acho que é um acolchoamento excessivo, então o conforto interno ele realmente vai ser garantido, tá bom? Vai ser uma chuteira que vai garantir uma excelente proteção. Dentro do futsal eu curto bastante esse tipo de implementação, porque de fato as divididas são mais complexas, né, dentro do futsal. Então assim, de construção, cara, eu acho que ela tem tudo do que eu gosto de uma chuteira de futsal. Com a exceção de ser um material sintético, que não é um couro natural, mas pode ser que eu me surpreenda bastante aqui com essa chuteira quando for jogar, dado que a Joma ela entrega muita qualidade aí nos seus modelos. E agora seguindo para uma das partes que provavelmente vocês acham mais importante, que seria aqui a entressola, veja que ela vai ter uma implementação bastante similar, se não for igual ao que a gente vê ali da Top Flex Rebound. Então até pegando aqui de lado, ó, olha só, ela vai ter exatamente essa mesma implementação. E como que funciona? Serão duas densidades de espuma, sendo que vai ter essa primeira que começa nessa cor laranja, depois vai para essa cor azul. Essa espuma de cima, pelo que eu entendi, ela é feita para você ter mais estabilidade. Até mesmo o material ele vai ser diferente do que a gente vê nessa outra espuma. E se eu não me engano, a base dessa entressola de estabilidade ela vai ser em Phylon, né? Que é um material focado para você ter aí essa estabilidade. E a entressola de baixo vai ser baseada naquela tecnologia que é muito similar ao Ultra Boost que a gente vê aí da Adidas,
que nesse caso foi chamado de Reactive Ball, e o objetivo aqui dessa entressola é de realmente você ter mais maciez, de você ter um retorno de energia, porque ela vai comprimir, ela vai amortecer e vai trazer ali um retorno de energia. Então sim, ela é mais macia. E uma coisa que eu notei é que logo de cara eu nem joguei com a chuteira e ela já apresenta um toque mais macio do que eu vejo até mesmo na própria Top Flex Rebound. Então pode ser que nessa chuteira a gente tenha mais conforto e maciez nessa região aqui da entressola. Mas é só jogando para poder confirmar para vocês. Eu vou até fazer o experimento pressionando aqui a entressola para vocês verem a diferença com a Top Flex Rebound. Então eu vou pressionar aqui a Regate, ó, olha só, estou pressionando. E agora a Top Flex Rebound. A sensação que eu tenho é que, de fato, essa entressola ela é mais macia. E seguindo agora para o solado vai ser exatamente a mesma configuração como a gente vê na Top Flex Rebound. Como a gente pode ver, ó, é exatamente a mesma coisa. E o que eu posso deixar bem claro é que esse solado, ele é excelente, seja na tração e principalmente na resistência. Então eu tenho certeza que eu vou curtir demais essa implementação. E para finalizar a análise técnica, veja que a gente vai ter a costura aqui na biqueira, mesmo não sendo um couro natural, eu acho que essa costura acaba sendo uma adição muito boa, porque de fato garante que cada vez mais a gente vai ter uma resistência e proteção aqui no cabedal. E também a gente vai ter uma ponteira, que lá na Joma Top Flex Rebound era um material em plástico e aqui é um pouquinho diferente, é como se fosse uma borracha mais sólida. Então, eu não sei dizer qual que é o material necessariamente, não sei se vai dar para ver direito, mas veja que não vai ser um plástico e ele tem até mesmo uma texturização e até mesmo um grip aqui, tá bom? Então, provavelmente vai ser uma biqueira um pouquinho diferente do que a gente vê aqui na Top Flex Rebound, que é mais lisa e é uma ponteira plástica. E vamos ver aí se o chute de dedão vai ser mais potente aqui nessa chuteira, né? E agora que eu trouxe todos os detalhes técnicos, eu vou falar um pouco mais de como foi calçar essa chuteira. E cara, é uma chuteira muito tranquila de calçar, é só você fazer o ajuste aqui no cadarço que você não vai ter nenhum problema. A sensação inicial foi de bastante conforto até, eu fiquei até surpreso, porque dado que ela tem uma estrutura aqui no toe box um pouquinho mais baixo do que a gente vê na Top Flex Rebound, eu fiquei preocupado se a numeração 38 iria funcionar. Até para reforçar, aqui na Joma o ideal seria eu usar o 38,5, que seria de 26 centímetros e meio. Só que não tem essa numeração aqui no Brasil, então eu tenho que apostar entre o 39 ou o 38, sendo 39 26 centímetros e meio, que seria a medida que eu uso em outras marcas, e aqui no 38, o 25 centímetros e meio. Por que eu não pego o 39? Porque o 39 ele realmente fica muito grande, então ele sobe demais aqui na parte do dedão, não vai funcionar para mim. Então, a única opção que eu tenho é arriscar no 38 e ver se funciona. Então sim, eu posso confirmar que o ajuste ele ficou muito certinho aqui no meu pé. Ele fica certinho o suficiente até mesmo para trazer uns pequenos incômodos. Então isso significa que para eu usar essa chuteira, principalmente nos jogos iniciais, eu vou precisar jogar sem palmilha, tá bom? Então aqui não vai ser diferente do que aconteceu tanto no Top Flex Rebound, FS Reactive, aqui vai precisar fazer exatamente o mesmo processo de quebra. Só que eu tive a sensação também que vai ser uma chuteira que vai funcionar no meu pé. Graças a Deus aí ela vai funcionar. Mas eu não garanto que ela vai funcionar para todo tipo de pé. Então se você tem um pé mais largo, um dedão mais elevado, você realmente não vai conseguir usar essa chuteira, pelo menos nessa numeração que eu estou utilizando, que seria 1 centímetro a menos do que eu costumo utilizar. Agora, se for meio centímetro menor, aí você vai conseguir utilizar sem nenhum problema. Então, por exemplo, se você calça aí os 27 centímetros e meio, que costuma ser o 41 de outras marcas. Se você pegar o modelo que tem 27 centímetros, você vai conseguir utilizar sem nenhum problema. Se eu não me engano, deve ser a numeração 40 de 27 centímetros. Aí você precisa consultar na tabela aí da Joma. Quanto ao conforto interno, eu curti bastante aqui esse modelo, seja na parte aqui do calcanhar, na parte interna do cabedal, principalmente aqui nessa parte da entressola. Então ela tá aprovada aí nessa parte aí do conforto. É realmente uma chuteira que apresenta uma excelente qualidade, tá bom? Eu curti demais aqui esse modelo, ele tem tudo para ser um modelo que vai entregar uma excelente performance e eu tô muito ansioso para fazer os testes, porque realmente, né, é como se fosse uma excelente alternativa que a gente tem aqui da Top Flex Rebound. É claro, se você gosta da Top Flex Rebound por conta do couro natural,
pode ser que você não vai gostar desse modelo porque vai ser um material sintético, né? Então, o material sintético ele vai entregar uma experiência diferente, não vai ser exatamente a mesma coisa. Então, aqui vai ser um material que às vezes pode ser até mesmo mais resistente que o couro natural, por mais incrível que pareça, ainda mais que tem aí esse tecido anti-rasgo, pelo menos o que a Jama tá falando, né? E antes de finalizar aqui a análise, vamos falar do peso desse modelo, que é de 247 gramas, que é uma marca bastante interessante e faz muito sentido por ser um material sintético, porque na mesma numeração, a Top Flex Rebound acaba alcançando ali uma marca de 266 gramas, considerando que essa chuteira já está muito utilizada, tá vendo? Então ela já perdeu peso por conta do desgaste, então sim, é um modelo mais leve do que a gente vê na Top Flex Rebound. Então a gente pode até mesmo entender que seja aí uma chuteira alternativa para você ter um conforto, para você ter um ajuste, uma entressola muito interessante do que a gente vê na Top Flex Rebound, com uma proposta de ser mais leve, um material mais sintético, então de fato aí vai ser uma excelente opção. E só para você não ficar na dúvida, a minha recomendação de numeração para essa chuteira vai ser exatamente o que eu recomendo em outros modelos ali da Joma, que seria o meio centímetro menor, que seria a numeração ideal. Mas pode ser que funcione aqui com 1 centímetro menor, considerando que vai ter todo esse período de quebra. Mas saiba de um detalhe muito importante, é que dado que vai ser material sintético, nada é garantido que ele vai, de fato, fazer uma expansão e ficar cada vez mais confortável. A tendência é que ele mantenha o ajuste da mesma maneira como você teve o ajuste inicial, e o cabedal ele vai ficando mais maleável, ele de fato vai amolecendo, perdendo essa rigidez inicial e vai ficando cada vez melhor. Então eu vou precisar testar esse modelo, eu vou jogar com esse modelo, vou até mesmo fazer o vídeo ali depois do primeiro jogo para falar como que foi a sensação de jogo aqui com essa chuteira. Porque eu curti bastante, de fato é uma chuteira que surpreende tecnologicamente falando, em qualidade, os materiais, então eu tô com uma expectativa muito alta para essa chuteira realmente ser muito boa. E agora eu quero saber aí nos comentários o que você achou da Joma Regate Rebound. Você tem esse modelo? Tá querendo comprar? Tem alguma dúvida que não ficou tão claro aqui no vídeo? Deixa aí nos comentários. Também não esqueça de deixar o like, a inscrição, porque faz muita diferença aqui pro canal. Saiba que a gente tem um grupo no Telegram, onde a gente troca muita ideia aqui com a comunidade do canal, e também a gente tem os membros, que os membros têm a vantagem de assistir os vídeos que já são agendados aqui no YouTube. Então se você virar membro, você vai ter acesso a todos esses vídeos imediatamente. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Um abraço, valeu, falou!